Eu até sorri quando vi esse tema aqui, porque faz parte daqueles temas que eu gosto de falar sobre algo bem diferente, né? E presente, passado e futuro só existe nessa dimensão. Olha só, estava caminhando, agora estou caminhando mais, né? Enfim consegui criar uma maneira de pelo menos caminhar umas 5 vezes por semana, e está fazendo muito bem, porque agora estou caminhando pela manhã, e pela manhã ainda está difícil de organizar a parte do cansaço, né? Mas já estou corrigindo bastante sobre isso, porque a gente chega, depois que caminha, cansado, né? Então tem que ter um up para poder dar continuidade, e depois passa aí só no final do dia. Mas, pois bem, eu estava caminhando, e aí me veio à mente sobre o presente, passado e futuro. Eu gosto muito desse tema. Acredito que você, qualquer pessoa, também goste bastante sobre viagens no tempo, esse tipo de coisa. E estava tentando lembrar. Em algum lugar do passado. Esse foi, acho que o primeiro filme que eu assisti sobre viagem no tempo. Mas tudo bem. A ficção e tudo mais. Só que depois, aprendendo com a espiritualidade, com as pessoas e tudo mais, eu resolvi trazer então esse tema aqui para que nós reflitamos a respeito sobre que presente, passado e futuro só existe no nosso 3D. Que fora daqui não existe. Não vamos nos prender a como que seria, se não qual o tipo de processo químico, processo físico que isso se encontra, mas justamente podemos somente pensar no impacto, né? Como programador, eu vou falar sobre o meu ponto de vista, de acordo com a minha formação técnica, mas acredito que isso possa se adaptar a várias profissões, inclusive. Mas vamos lá. Quando eu executo um sistema, né, eu fiz o sistema, e aí vou pegar um exemplo de antigamente, muito antigamente, tá? A gente escrevia run, R-U-N, e apertava Enter. E aí ele ia para as linhas de programação, que elas eram numeradas, 10, 20, 30, 40, 50, e a linha 10 estava 10 CLS. CLS quer dizer Clear Screen. Na linha 20 tem for i igual a 1 to 10, 30 print i, 40 nest i. Então o for i ele é conte de 1 até 10 para a variável i, toda vez que encontrar o nest. Na linha 30 tem lá o print i, que é justamente para mostrar o valor da variável i. Então, como ele começa de 1 a 10, a primeira vez que ele chega, ele vai valer 1. Então, ele mostra na tela o 1. Na linha 40, que ele está lá o nest i, então ele pergunta, o i já está valendo 10? Não. Então, aumenta mais 1 e volta para lá. Aí ele volta e fica fazendo esse looping até aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, quando eu escrevo o 1, ele faz isso daí. Então teve um início e um fim. Como eu sou o programador, eu posso, conforme ele estiver no meio do caminho, dar um pause e alterar aquela variável. Então imagine que o nosso mundo ele seja realmente comandado de uma certa maneira que ele poderia ser pausado. Só que se ele fosse pausado e depois fosse continuado, nós não saberíamos que houve isso. A não ser que, vamos imaginar que agora o mundo é pausou. E na minha frente apareça um controle, de um joystick. E aí despausa ele. Então vai aparecer o controle à minha frente, e isso vai fazer com que eu tenha
tem uma palavra que ela se encaixaria aqui corretamente. Eu tenha a noção, vamos falar assim, até eu encontrar a palavra, de que a percepção de que teve alguma coisa. As pessoas chamam isso de erro, né? Erro na Matrix. Não queria falar esse nome, mas eu gosto bastante de Matrix, sou apaixonado. Pois então teríamos a verdade de que estávamos em um tipo de projeção e tudo mais. Só que temos um outro fator importante, né? No próprio planeta Terra, por exemplo, caem meteoros, né? Por causa dos asteroides. Então, enquanto está voando, é asteroide, né? Entrou na nossa atmosfera, se torna um meteoro. E caiu no chão, é meteorito. Então, esses asteroides que ficam rondando o planeta Terra, quando eles começam a bater no planeta Terra, isso é perigoso. E pode ocorrer de acontecer de cair um grande meteoro e estragar tudo, por exemplo. Vamos supor que, de alguma maneira, nós somos protegidos quanto a isso. E, lógico, protegido de uma maneira incrível. Por quê? Porque para um meteoro vir a entrar na nossa atmosfera, ou melhor, se um asteroide ele vier para entrar na nossa atmosfera, então ele seria visível, demoraria um certo tempo. Então não precisaria fazer um tipo de alteração no momento em que o asteroide entrasse na nossa atmosfera. Percebe? Então esses tipos de alterações poderiam ser feitas previamente, e muito previamente. Outras coisas também, as nossas próprias vidas, por exemplo. Eu sei que não precisaria ter, por exemplo, que Deus viesse, olhasse para a minha vida e falasse, não, Samuel, agora ele vai fazer isso daqui, porque ele é uma pessoa que merece. Não. Quantas milhares de pessoas melhores que eu existem? E não precisaria ser tão pontuado dessa maneira. Temos anjos, arcanjos, né, toda uma egrégora espiritual para servir de aparato, para atender, ajudar a todas as pessoas, né? Cada um tem seu anjo da guarda, etc, etc. E eles realmente estão em uma realidade no qual eles poderiam pausar. Eu até vou falar alguma coisa aqui, que a dobra do tempo, ela pode existir sim. Por que não? Né? Numa física quântica, você pegar um tempo e emendar com o outro, por que não? É possível. E todo esse tipo de sentimento nos fazem o que perceber? Que existe sim algo muito mais além do que nós. Nós precisamos ficar nos preocupando a todo momento sobre esses detalhes e tudo mais? Claro que não. É gostoso a gente pensar a respeito. Por quê? Porque tem no livro do Miguel Nicoleles, né, O Verdadeiro Criador de Tudo, de 2020, ele fala que a mente do homem, né, do Homo sapiens, do ser humano e tudo mais, ele só consegue imaginar coisas que ele já tem na sua mente. Tudo aquilo que existe, que é criado, é porque já tem no nosso DNA, na nossa ancestralidade, nos nossos pensamentos, no nosso subconsciente. Então, esse tipo de assunto, de comparação, ele acaba nos permitindo imaginar que sim, é possível. Então, tudo aquilo que podemos imaginar é possível. Pode-se acontecer realmente. E isso nos traz
muito a sensação de que somos protegidos. Porque só de existirmos, toda essa tecnologia que é a nossa vida, mesmo que seja orgânico, né? Para nós é orgânico. E ela pode realmente existir e nos passa uma grande segurança, principalmente para nós podermos construir outras coisas. Então, esse vídeo ele foi mais para expandir um pouco a nossa consciência que o presente, o passado e o futuro, ele não existe. Ou ele só existe para nós aqui. Porque nessa dimensão, ela se faz necessária para que nós possamos ter um controle sobre as coisas. Ou tentarmos controlar. Olha só como é interessante, né? Tentarmos controlar as coisas dessa maneira. Porque se eu pudesse controlar o presente, o passado e o futuro da minha vida, eu modificaria meu passado completamente. Você poderia modificar seu passado completamente. Qualquer pessoa poderia modificar seu passado completamente. Agora, e se eu tirasse isso de você? Olha como fica interessante. Gratidão, gratidão, gratidão.